Boa noite. Mais uma live sobre casamento em crise. Socorro, meu casamento está em crise. Esperar as pessoas entrarem. Maestra Iemeisda. Oi, Nil, tudo bem, querida? Boa noite, maestra. Lemesda. Engraçado, eu não tô vendo a foto de vocês aqui. Tá em branco. Mas vocês estão vendo tudo direitinho aí, né, gente? Oi, querida. Márcia. Sejam bem-vindos. Consultório. Roberto. Vamos concluir a nossa live sobre crise no casamento. Ah, obrigada, Márcia. Você também é, querida. Maestra Cibele. Tá tudo ok. Consultório Júlio, Fabi, Ivanilbe. Boa noite, Roberto. Sejam muito bem-vindos. E eu vou começar com a frase que eu comecei na live passada, do teórico sistêmico Bowen, que fala que relacionamentos não resolvidos com as nossas famílias de origem são os negócios inacabados mais importantes da... Ah, obrigada, Nil. São os negócios inacabados mais importantes da nossa vida. E essa afirmação responde uma pergunta que foi feita bem no final, quer dizer, que eu li no final da live. Como que a gente muda esses padrões que a gente acaba repetindo da nossa família? Então, essa frase fala sobre isso. Voltando nesses negócios inacabados. Que negócios inacabados são esses, Sandra? São situações mal resolvidas com um progenitor, com um dos progenitores, ou um dos irmãos, alguma situação lá atrás que eu deixei, mas não saí bem da minha casa. Ou eu saí ressentida, ou eu saí magoada, ou eu me senti culpada. A gente vai falar desse livro caixa, né? Zerar o livro caixa. O que são pendências da família de origem? Eu sempre falo, gente, tem que ver pendência, porque a diferenciação é o quê? Não ter pendência com a família de origem. E guardem essas duas palavras, que são importantíssimas com relação a pendências. Mágoa, culpa. Ou alguém está me devendo, sair com minha mãe que me deveu, que não está me devendo, porque não me deu amor suficiente, não cuidou de mim, me negligenciou, ou seja, tem déficit. Ou eu saio devendo. Minha mãe fez tanto por mim, né, acabou com a vida dela por minha causa, deixou faculdade para poder cuidar de mim. Então eu devo, eu tenho que pagar isso para minha mãe. E isso foi uma escolha dela naquele momento, gente. Né? Ninguém obrigou ela a fazer nada. A gente na vida vai tendo escolhas que a gente precisa se responsabilizar por elas. Né? E às vezes a gente joga no outro a frustração de algumas escolhas nossas. Então, negócios inacabados são situações mais importantes porque a gente precisa resolver. Senão, esses negócios, essas situações vão culminar o quê? Na crise do casamento, né? Na crise dentro do casamento. E aí, de uma certa forma, responde a frase que o Ítalo fala, que casamos com o nosso maior pesadelo. Hoje, até o final da live, a gente vai entender. Eu vou fechar todo esse pensamento que eu comecei lá na live atrás, né, da semana passada. E para quem é psicólogo que está aqui assistindo, eu tirei toda essa teoria da teoria psicanalítica familiar, né?
E essa teoria, ela fala o quê? Vamos lá, gente. Um último... Roberto, parabéns, obrigada. Minha sogrinha tá aqui, a Lu, Cleidiane. Sejam muito bem-vindos, queridos. Eu não vou falar nem explicar da live passada, mas quem se interessar, ela tá lá no IGVT, que fala dessa teoria psicanalítica. E essa teoria diz o seguinte: conscientização dos comportamentos e as escolhas na vida, como fruto, consequência da internalização das relações objetais parentais. Sandra, traduz o que você está falando, né? As minhas escolhas ao longo da minha vida, os meus comportamentos são formados, são forjados a partir da relação que eu tive com meus pais. Essa relação objetais parentais é relação com pai e mãe. Gente, pode ser uma adoção, né? Pais adotivos, pode ser quem te criou, né? Mas eu dou ênfase a pai e mãe por quê? Porque na ausência deles entra alguém no lugar, né? Mas quem te gerou foi um óvulo e um espermatozoide, né? Então, relação com os meus pais determina meu comportamento e inclusive as minhas escolhas. Eu dei o exemplo da criança, né, que tudo que ela quer é ser admirada, ser amada, reconhecida, validada, porque esse combo de validada, admirada, reconhecida, para ela é como se fosse amada. Né? Na interpretação da mente da criança, isso é como assim, não, eles me amam porque me validam, me reconhecem e eu sou boa. Gente, a construção da nossa autoimagem começa lá, quando a gente é pequenininho, quando a gente é criança. Isso aqui ilustra aquela criança que faz um desenho, né, faz alguma coisa e mostra para os pais: olha aqui, mamãe, olha aqui, papai. E aí eu falei de duas situações. Uma onde a criança mostra e a mãe, né, fala: ai, que lindo, você é demais, nossa. E a criança sai feliz da vida correndo para brincar, né? Ela foi preenchida naquele momento, né? Se sentiu amada, ela tem energia até para sair e brincar. Isso é autonomia, né? Ela sai, ela é como se fosse uma liberação. Olha, você é boa o suficiente. Ou então quando a criança mostra algo e não é validado, né? Não é validada, não é admirada. Gente, eu estou falando aqui não porque os pais não fizeram isso intencionalmente, mas porque esses pais estavam em crise, porque tinha uma mãe que estava em depressão, né? Ou então uma mãe atarefada com vários filhos. Hoje em dia as mães têm geralmente tem poucos filhos, mas antigamente eram 10, ou, né, 8, 12. Então a mãe não tem, né, tempo para chegar e às vezes está lá, né, tem que arrumar a casa, fazer comida e ainda validar a criança. Tipo assim, eu até dei o exemplo da live passada, que eu vi uma pessoa falando isso num culto, e eu lembrei da minha mãe, que minha mãe falava assim: ai, eu quero sumir, para de chamar de mãe, eu não aguento mais que chame de mãe, né? Qual a mãe que já me falou isso? E imagina a criança ali naquele momento querendo mostrar alguma coisa, querendo falar e ouvir, ter uma troca dessa mãe e ouvir isso, que essa mãe quer assumir. O momento dela, gente. Mãe é estressante. Gente, pai e mãe são seres humanos que erram e acertam, né? Então isso é importante, humanizar os pais que erram e acertam. E aí começa toda uma questão quando essa criança não é validada, quando essa criança não é elogiada, né? Ela sente como uma rejeição, um sentimento de que não é amada, que ela está sendo abandonada naquele momento. E aí, a partir daí ela começa a ter estratégias de defesa com relação a essa dor, porque gera uma dor na criança, né? A criança, para se constituir como uma pessoa, ela precisa dessa validação.
E quantas pessoas hoje, num trabalho ou numa reunião, não dão nem a sua opinião porque acham que as pessoas não vão, que ela não vai ser validada naquilo que ela falar. Por quê? Ela traz isso da bagagem da história de vida dela. Ela vivenciou isso no seu passado. Então, quando chega hoje no futuro, no presente, ela tem essa sensação de que o que ela está falando não é bem assim. É insegurança. Muitas das inseguranças que a gente tem hoje vem do nosso passado. Então, e qual o maior temor de todo ser humano, gente, da família, né? Família são as separações, mas do indivíduo é o abandono. Quantos aqui, gente, eu já chorei muito quando a gente é criança e começa a se imaginar sem pai, sem mãe, e aí começa a chorar. Alguém já passou por isso? Pode dar um sim aqui. Geralmente à noite, antes de dormir, aí você pensa assim, eu sem meus pais, quem vai cuidar de mim? Gente, é o maior temor da criança. E muitas vezes o abandono ocorre com pais vivos, não necessariamente com pais mortos. Então, quando essa criança cresce e se torna um jovem, um adulto, encontra o parceiro e usa as mesmas defesas que ele tinha, ou ela tinha lá no passado. Né? A gente viu vários tipos de defesas, né? Com medo de não ser amado, medo de ser abandonado, ou se fusiona, ou então hostiliza, né? Não quero ficar perto, né? Porque tem medo de se entregar por conta do abandono, não tem medo de se mostrar, usa uma máscara. Eu falei da criança que ela vai ao longo da vida bonzinho, boazinha. Isso é falta de pertencimento, gente. Porque adolescente testa, criança é chata. Quando tem criança e adolescente muito bonzinhos, a gente tem que ficar de olho, porque alguma coisa ali não está correndo bem, não é natural. Não que não seja bonzinho, mas o tempo todo, né? Então, quantos de nós vamos com essas defesas? Então, tudo isso que eu falei está na outra live da semana passada, e vocês podem ir lá e assistir. Então, quando eu atendo um adulto que tem essas defesas, eu preciso voltar lá na infância. Até na terapia de casal, gente. Eu não vou tratar do que está acontecendo na relação, porque a ferida foi lá atrás. A gente tem que ir na origem, onde tudo começou. Tratar a ferida lá e não aqui. E uma coisa que eu tenho para falar para os psis que estão aqui assistindo, né, psicólogos, quando for atender casal, não fique na queixa. Ele fez isso. Ele não me ama. Ele não me deu presente no dia do aniversário de casamento. Não sei o que. Não fez. Gente, vai ficar ali e não vai sair daquilo. A gente precisa ver a história de vida de cada um. Onde que ele construiu essa percepção que o outro, no dia do aniversário do casamento, nem lembrou. Aí bate naquela dor, sabe de quê? Do abandono. Ele está me abandonando porque não me lembrou do casamento. Porque essa ferida do abandono eu trouxe lá de trás. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Cada um de nós, eu tenho a minha ferida, todos nós temos uma ferida que a gente traz lá da nossa infância. Então, se resolve aonde? Na origem, né? Que me faz ter comportamentos como aquela criança querendo ser amada, ou ao mesmo tempo com medo de ser abandonada. Quantos de nós estamos assim vivendo hoje, no nosso presente? A sistêmica fala que o hoje é ontem. E aí eu trago uma outra frase do teórico Bowen, que ele fala assim: entender a minha história e sobre os meus pais é uma forma de se curar. Por isso que eu estou falando, vai na história dos pais. Gente, geralmente a gente reproduz o mesmo padrão de comportamento do casamento dos nossos pais. Quase sempre é isso. Ou então totalmente o contrário.
E aí já entra na reatividade, né? Porque o que é o saudável? Em cima do que eu vivenciei com os meus pais, quando eu entro no casamento, eu escolho. Não, isso serve, isso não serve, isso eu quero pra mim, isso eu vi num relacionamento que eu achei bem legal, né? De uma pessoa que eu tô sempre lidando com ela. É essa escolha de usar aquilo que eu quero e que não quero. Mas o que acontece disfuncionalmente é quando a gente traz essa bagagem lá de trás, esse padrão repete e nem sabe que está repetindo. Isso que é doentio, é disfuncional. Então, saber da história dos meus pais é uma forma de se curar. Porque enquanto eu olho para os meus pais, a ferida sangra como eu era quando criança. E tenho expectativas que eles vão me atender da mesma forma de quando eu era criança. Então, quando eu fico olhando para os meus pais e apontando o dedo para eles, olha, vocês fizeram isso, o casamento de vocês não prestou, que vocês só fizeram besteira. Eu estou igual uma criança, lá atrás, com a ferida aberta, sabe? E doída por aquelas situações. E ao mesmo tempo, a criança sempre tem expectativa que a coisa vai mudar, né? Que eles vão me atender. E é assim que a gente vai para os nossos relacionamentos. Com essa ferida aberta, sangrando e com a expectativa que o meu marido, que o meu filho, que alguém vai me atender. Da mesma forma quando eu era criança. Então, uma aguinha, gente. Crise no casamento é quando o casal são essas duas crianças feridas sangrando. Onde uma ferida bate na outra e inflama, intoxica. Ou então, quando uma forma de se defender ou de agredir, eu falo que o casal ele joga sal na ferida do outro. E gente, eu vou te falar uma coisa. O seu cônjuge, ele sabe onde tacar o sal. Ele sabe aonde te dói. Porque o casal, ele tem intimidade um com o outro, né? Então, uma tentativa de atacar o outro para ser atacado. Terapia de casal é fazer o quê, gente? Tratar de duas crianças feridas. Qual a ferida? Aí eu pergunto para você que está me assistindo. Qual a ferida dessa criança que faz com que ela vomite em mim essa raiva? Vomite em mim, gente, é pro cônjuge. E muitas vezes pro filho. Me empurra para eu não gostar dela. Quantas vezes a gente, no momento difícil, a gente maltrata as pessoas que estão mais perto de nós, né? Aquela defesa de empurrar para longe para que eu não ame e depois seja abandonado. Então eu uso essa mesma estratégia. E aí ela vai se defender do medo de ser deixado, amado ou abandonado. Que ferida é essa que você traz lá da sua infância? Porque quando a criança está ferida, gente, ela fere o outro. Tem uma frase que eu sempre uso, que pessoas feridas ferem pessoas. Se tem alguém te ferindo, é porque ela está ferida. Porque dói. E quando dói, a gente vai e reage e acaba ferindo. Isso pode ser com um colega de trabalho, não necessariamente com cônjuge, gente. Colega de trabalho, um amigo, né? Tem horas que essa criança que a gente traz lá da infância, né, que está ali cheia de dor, ela grita. Tem pessoas que gritam com seus cônjuges como se estivesse gritando lá atrás com seu pai ou com a sua mãe. Parece que naquele momento não bate. Tipo assim, aquela situação, gente, todo mundo sabe onde o seu calo aperta. Mas tem situações de casal que você fala assim, caramba, falou tudo isso. Tipo assim, não bate a situação que aconteceu que a pessoa falou. E não tem nada a ver com cônjuge, é com situações lá de trás. Então a gente tem que parar e tratar essa ferida.
ela vem lá de trás, não é algo de hoje. Não é teu cônjuge que está te ferindo, ele simplesmente está tocando em algo, nessa ferida que você traz lá de lá da sua infância. E ele esbarra sem querer. Na maioria das vezes é sem querer, não é intencional, gente. É sem querer. E machuca mais, e dói. E às vezes eu vejo o casal chegando no consultório com a ferida aberta, em carne viva, de tanto um ferir o outro, mas de uma ferida que já existia, não foi criado no casamento. E aí o que acontece, gente? A gente passa a vida toda tentando cicatrizar nossas feridas da criança interior. Elegemos alguém no presente para fazer isso no nosso, quando nos relacionamos. Só que essa pessoa não é a cura. E talvez ela possa te ferir ainda mais. É como eu te falei. Ela também pode ser uma pessoa ferida que vai te ferir. Mas a gente fica elegendo, é inconsciente, gente. Pessoas que venham nos tratar das nossas dores, suprir as nossas necessidades, preencher as nossas lacunas. Gente, casamento, cônjuge não tem esse poder. Não tem esse poder de preencher essa lacuna. Ele pode ajudar de uma certa forma, mas não é a mamãe. Não tem dinossauro? Aquele desenho do dinossauro? Não é a mamãe, não é a mamãe, não é a papai, gente. A gente projeta, eu vou falar aqui de projeção. E aí o Arkman, que é outro autor da teoria psicanalítica familiar, ele fala assim: a família é um modelo universal para o viver. Ela é a unidade de crescimento, de experiências, de sucesso e fracasso. Ela também é a unidade da saúde e da doença. Ou seja, a família de origem é a porta de entrada para o sucesso quanto para o fracasso. Quantas pessoas, né, que a gente vê bem-sucedidas e a gente se aprofunda e vê que os pais investiram, né, validaram, tiveram, né, ao lado, apoiando, como também estimula e libera o crescimento, como também impede o crescimento. Quantas famílias, quanto pai, mãe, que inconscientemente fica segurando o filho dentro de casa, porque tem medo da separação, não quer que saia de casa. Isso é impedir o crescimento. Ou então os pais falarem assim pro filho, né, casado, que tem filhos, e falar: esse menino. Gente, ele não é menino, é um homem. E às vezes esse menino, esse pai de família, ele passa a ter comportamentos de criança. Olha só como é que a família, situações não elaboradas, vai determinar nosso comportamento. Aquele pai ou aquela mãe flácida, porque não conseguiu virar pai e mãe. Ainda está sentado lá na cadeira de filho, na família de origem. E qual é o caminho da cura, gente? É dentro da família. Não precisa necessariamente, fisicamente, você estar dentro, mas emocionalmente voltar para casa, para que você possa resolver pendências com a tua família de origem. Ok? E o teórico Arkman, ele fala que transferência é o que organiza as relações. Nós escolhemos o nosso cônjuge a partir de transferências. Gente, a gente escolhe cônjuges, amigos, chefes, na maioria das vezes. E tudo transferência é um processo inconsciente. E a gente transfere o que, gente? Relações objetais, parentais, relacionamentos com pai, mãe, irmãos, família. E a gente transfere sempre na expectativa de suprir aquilo que me faltou,
e manter aquilo que eu tive de bom. Sempre essas duas vertentes, gente. Sempre. Eu quero dar continuidade, eu quero trazer de volta aquilo da minha infância que foi bom. E quero que me supram aquilo que faltou. Sempre, na maioria das vezes, são essas duas situações. Suprir aquilo, faltou amor, então eu busco alguém que venha me amar, né, que me ame como pai e mãe. Muitos procuram, né, esse amor paternal. Às vezes eu vejo um relacionamento de casal que o marido apronta para essa adolescente, né, que faz um monte de besteira. Trai, faz isso, faz aquilo, e a esposa está sempre perdoando. Gente, quem tem amor incondicional? Quem tem amor incondicional, gente? É pai e mãe. Então, essa mulher, ela não está no papel de mulher, de esposa desse homem. Está no papel de mãe. Sabe? 20 anos, já N traições. Os filhos querem que ela se separe do marido, não se separe. Ah, mas eu perdi. Gente, isso é papel de mãe. E a gente vai entender por que isso. Aí eu vou dar um exemplo da moça, né, de uma menina, de uma mulher que faltou proteção do pai. Então ela vai buscar nos rapazes, nas pessoas que ela vai conhecendo, né, naquele momento de escolha, homens, rapazes que tenham atitudes de proteção. Gente, é um radarzinho. Ele entra em cena, é um radar inconsciente, porque é transferência. Né? Então, ela começa a ver nele comportamentos de protetor. Aí depois que casa, aí fala que não protege mais porque traiu. Gente, geralmente quem entra com essa dinâmica, né, do homem protetor, cuidador, pai, né, gente? Geralmente são homens abusivos. Porque não tem, gente, almoço grátis. Não existe almoço grátis. Então vem com aquela coisa de amar muito, de cuidar, de proteger, e daqui a pouco começa a cobrança. Aí você tem que fazer o que eu quero, igual a pai. Relacionamento abusivo é um pai abusivo, né? O papel do marido, do namorado, naquela situação. E aí você tá tão presa em querer ser suprida, em ter aquela proteção, de buscar aquele... É o pesadelo, gente, que o Ítalo fala. Você começa a buscar isso e deixa de ver outros sinais que tá mostrando que aquilo não vai dar ruim. Gente, quanto maior a falta, a lacuna, o vazio, maior é a cegueira. Aí, ok, gente. Eu não enxergo que eu tô apaixonada, mas mãe enxerga. Os amigos que estão próximos enxergam e falam. Quantos que não ouvem? Não, isso é besteira. Ih, tá contra mim. Não quer que eu me case. Gente, ninguém engana ninguém. Pode ser excelente artista, mas vai ter uma hora que vai dar sinal. Só que a tua antena tá ligada, teu radar tá ligado em outra situação, né? E não em outras que tá mostrando ali que não é a pessoa certa para você. Então ninguém engana ninguém, gente. É você que não conseguiu enxergar. Eu aqui vi com a minha lente, com os meus motivos de vida, aquilo que eu precisava ver. Gente, a gente enxerga o cônjuge, a escolha, né, do parceiro, muito mais idealização do que realidade. Muito mais o que eu projeto nessa pessoa do que quem verdadeiramente ele é. Vocês estão entendendo isso? É por isso que quando depois que se casa, fala, eu fui enganado. Não, você não estava vendo. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Vocês sabiam que a gente é muito mais inconsciente que consciente? Quem sabia disso? Quem é psicanalista aqui vai falar, é verdade.
A gente é 80% inconsciente e 20% consciente. Vocês sabiam disso? Gente, só um minuto que vai... A minha bateria caiu totalmente. Só um minuto que eu vou pedir pro meu marido trazer o carregador. Juro. Não sei. Gente, eu não sei o que aconteceu, que minha bateria foi lá pra baixo. Tava sem. Então, Franciane e Fátima estão aí. A gente escolhe muito mais a nível inconsciente do que consciente. E sempre a gente escolhe o nosso parceiro para reparar a nossa história. Ah, Pri tá aí, Nara. A gente escolhe o nosso parceiro para reparar a nossa história. Daquilo que ficou faltando lá atrás. Gente, se cair, caiu a bateria, viu? Eu sempre escolho pelos motivos da minha história. O irreal é que eu vejo, o que vejo influenciados pelos meus motivos, ou seja, aquilo que é irreal, por que é irreal? É pelos meus motivos, não é pelo que a pessoa é. Gente, eu vou tirar daqui. Bom, vamos lá. Eu acho que não vai cair mais. Franciane, tô com saudades. Não dá. Vamos lá, gente, para ir terminando. Você escolhe o parceiro pelos motivos da sua história, por aquilo que ficou em falta lá atrás, que você está buscando, você sai buscando, e escolhemos também através de vivências de papéis. Aí, gente, mãe com filho, pai com filha, né? E sempre a vivência complementar. Quantas esposas, né, na terapia de casal ou atendendo individualmente, né, chegam lá no consultório falando: gente, eu sou mãe de 4 filhos. Aí ela tem 3, tá? O 4 é o marido. Então, a moça, né, pegando esse exemplo da moça que quer proteção, porque não teve do pai, é a necessidade. Qual é a necessidade dela? De uma filha ter pai, né? Aí encontra um pai que quer ser protetor. É um encaixe perfeito. E esse pai, né, esse namorado, / marido, noivo, ele vem no papel de um pai que quer proteger. E geralmente, gente... Ah, melhorou. Tá. Geralmente é assim, esse papel não começou no casamento, não começou no relacionamento. Começou lá na família de origem. Geralmente esse pai, né, dessa adolescente que é a esposa, né, que quer um pai protetor, ele era pai lá na família de origem dele, cuidando da mãe, cuidando dos irmãos. Então ele sai para a vida nesse movimento de cuidar. E ela, aquela que ficou em falta, que precisa de cuidado, olha o encaixe. A gente fala que a escolha do cônjuge é um encaixe sempre perfeito. Incrível, gente. Incrível. Então a terapia de casal é ele deixar de ser pai, sair desse lugar, né? E ela sair da cadeira de filha. E às vezes o casal faz terapia individual e não é bom. Porque a filha, a que faz papel de filha, vai se empoderar e vai se tornar uma mulher. E não vai querer pai. E aí o outro que está lá no papel de pai viu que a filha cresceu, não vai ter mais a cola, que não vai ter mais, vai ficar perdido, que não tem mais com quem ele cuidar.
vão acabar se separando e ele vai para a vida procurar outra filha. Gente, isso é inconsciente. É o que mais tem por aí. Então a gente precisa, na terapia de casal, né, vocês psicólogos que estão assistindo, quem não é psicólogo, perceber que papel você faz no seu casamento. Porque filha não tem tesão pelo pai, e o pai não tem tesão pela filha, gente. E a maioria dos casamentos acabam por conta disso. Porque a coisa ficou tão enrijecida, ficou tão crônica, que um acaba perdendo o tesão, fica só nessa função, né? E isso é muito desgastante, porque o homem quer uma mulher e a mulher quer um homem. Não quer uma criança, não quer pai, nem mãe, nem filho. E o que acontece quando uma mulher que tem um pai alcoólatra ou abusador e se casa com o marido também alcoólico ou abusador? Gente, ela sai da família de origem ressentida, não suprida com esse pai alcoólatra ou esse pai que foi abusador. Então a gente fala que ela não se diferenciou. Não se diferenciou porque tem pendência. Qual a pendência? Pendência, ressentimento. Ela está ressentida, né? Então ela sai desse déficit da família, e se ela não perdoa esse pai e se despede, ela vai arrumar uma pessoa igualzinha esse pai, com o mesmo movimento de bebê, e que vai deixar ela em déficit. Gente, isso tudo é inconsciente. Ela não sabe que está fazendo isso. E nem ele sabe que está fazendo esse papel. E o que culpa ou estão me devendo? Pendência, é diferenciar. Diferenciação, apego bem resolvido. Né? Então ela acaba, ou ele, inconscientemente, repetindo o mesmo padrão do casamento dos pais. Daí a frase do Ítalo, que fala que a gente casa com o nosso maior pesadelo. Gente, situações inacabadas do nosso passado, que a gente não resolveu, que a gente não mexeu, pode se tornar um pesadelo no meu relacionamento hoje. Daí a importância de eu estar falando dessa live, explicando isso para vocês, casais que estão em crise, ou pessoas que você conhece que estão em crise, né? Que você sabe que está em crise no casamento. Se esse pai era o grande pesadelo na vida dela, ela vai repetir o mesmo tema e a mesma situação. E sabe inconscientemente o que acontece? Querendo resolver essa situação. Passar de ano, passar adiante, não consegue, gente. Repete de ano, casa com a mesma pessoa, com aquela situação. É incrível como que a gente faz isso com a gente mesmo, né? Cada um na sua área, no seu tema, nas suas questões com a família de origem. É incrível. E isso a gente pode falar que é uma autossabotagem, gente. A gente acaba se autossabotando, né? Então, quanto menos diferenciados, menos resolvidos com a nossa história, com os nossos pais, mais a escolha conjugal vai ficar comprometida e influenciada por essas relações que ficaram em aberto, inacabados, com culpa ou mágoa. Então eu já estou explicando, respondendo para vocês por que a gente casa com o nosso maior pesadelo. Isso são as pendências com a família de origem. O livro Caixa Não Fecha. Está me devendo, aí meus pais estão me devendo, eu saio de casa, o chefe está me devendo, o pastor está me devendo, o professor está me devendo, todo mundo está te devendo. E você fica magoado, repetindo. Não passa de ano, não cresce. Ou eu saio culpado, entrando nos relacionamentos culpada, querendo fazer de tudo para agradar, para poder fazer pelo outro, porque eu estou culpada é lá atrás, gente. A minha dívida é lá atrás, não é agora no meu relacionamento.
Então, aquilo que mais me custa no relacionamento com o meu pai ou com a minha mãe, pessoas do meu passado, aquele traço do meu pai que mais odiava, é o que eu vou buscar na minha escolha inconscientemente, gente. Pasmem. Inconscientemente. E aí eu vou fechar. Uma das frases do Bowen, né, que ele fala: falamos para o nosso cônjuge e filhos tudo o que gostaríamos de ter falado para os nossos pais e irmãos e não tivemos coragem. Quando você vomita, acaba vomitando para o seu parceiro toda a sua frustração, toda a sua angústia, toda a dor, né, que você gostaria de ter falado lá atrás e não teve coragem. Gente, tem briga de casal que não tem fundamento. E uma das técnicas que eu uso para trabalhar essa questão, né, desse vômito, dessa raiva que foi introjetada pela criança, que ela não botou para fora e que ela botou uma máscara para continuar sendo amada pelos pais, essa raiva é esse vômito aqui que eu estou falando, né? Que vem o quê? Que vem lá de trás. Quantos que vomitam com seus filhos? Quantos? Tratam mal seus filhos, falam coisas para os filhos que não tem. É uma criança, mas não é o filho. É a situação, é a pendência não resolvida que você deixou lá atrás. E aí eu vou fechar, gente. Já está quase na hora. Com a frase do Bowen, que ele fala: relacionamento não resolvido com a nossa família de origem são os negócios inacabados mais importantes da nossa vida. Você quer ter um relacionamento saudável, você não quer repetir padrões da tua família, resolva questões com as pessoas mais importantes que te magoaram ou que te deixaram culpadas da sua infância. Ninguém é culpado de nada, gente. Às vezes a gente culpa a projeção, a transferência, a gente culpa o outro da nossa dor. Mas a dor é nossa e a gente precisa assumir essa dor e resolver. Perdoando pessoas, volto a falar, ressignificando situações. Sandra, o que significar situações? Ah, o meu pai, minha mãe era fria comigo. Aí você passa a entender, minha mãe era fria comigo, porque ela era a irmã mais velha, na família de origem dela. Ela cuidava de todos os irmãos, cuidava da mãe, da casa, veio sobrecarregada, não recebeu o carinho dos pais e veio para o casamento sobrecarregada cuidar de mim. Então eu entendo a frieza dela. Não foi pelos meus lindos olhos, mas foi pela experiência de vida que ela teve na família de origem dela. Ok, gente? Obrigada a todos vocês que estão aqui. Meu marido falou: gente, é mole? Será que eu sou o seu... Como é que é? Será que eu sou o pai? Gente, eu sou bem adolescente. Eu acho que ele fica no papel de pai, sim. Eu não sou muito maternal, não. Fica quieto. Isso aí minha cunhada falou pro Júlio. Gente, quando a gente pode rir, é porque... Quando a gente pode rir, não, quando a gente dá risada, é porque é saudável. A gente enxerga, né? Informações preciosas. Obrigada, Lígia. Tomara que tenha ajudado vocês, gente. Pastor Andrew, muito bom. Ana, que bom que você está aqui, querida. Nil, maravilhoso. Nil, próxima vez vai ser uma live sobre dependência química, tá? Combinar contigo. Júlio perturbando, Pri. Gente, é muito legal. Não, vai ter parte 2 não, Mary. Mas outros assuntos vão vir, tá, gente? Sobre casais, relacionamento.
E é isso aí, gente. É aprendizado para libertação. A gente se libertar e não ficar repetindo pesadelo. Como eu falei na live passada, chega de pesadelo, gente. Vamos sonhar, chega de pesadelo. Vamos resolver as situações inacabadas do passado. Ok? Beijos. Até a próxima, gente. Muito bom ter estado aqui com vocês, tá? Obrigada por vocês estarem aqui. Tchau.